Eu sou Margarete Soares, nasci e cresci na igreja, mas quando a igreja fechou, eu me afastei. Daí eu comecei a viver a minha vida, comecei a andar com pessoas que não agradavam a Deus, com pessoas que bebiam, fumavam, iam na festa. Eu comecei a andar com esse tipo de pessoas. E na qual eu fui descobrindo que a pessoa que eu vivia com ele era minha avó e as minhas tias. A minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano, a minha irmã era pequena que eu puxei. E daí eu fui vivendo com isso. Mas também fui descobrindo que o meu pai nos abandonou. Daí eu fiquei com mágoa, eu comecei a crescer já com mágoa, raiva, rancor dele. E só de ouvir falar dele, eu ficava muito nervosa mesmo, muito revoltada, porque eu falava assim, como é que um pai pode abandonar os seus próprios filhos? E eu vindo que aquilo começou a piorar mais, porque depois eu entrei em depressão. E na altura eu não sabia que era depressão, porque eu já não queria mais conversar com ninguém. Eu comecei a ficar muito acanhada, já não queria mais sair, já não tinha mais ânimo para ir em nenhum lugar. Até que eu estava a estudar, eu parei de estudar, mas na minha casa eu disse uma outra coisa, que o diretor não queria que eu estudasse mais lá, mas era tudo mentira. Eu mesma que decidi sair por causa da depressão. Depois dali, alguns obreiros, alguns líderes foram na minha casa, me convidavam sempre para poder ir lá no núcleo, para poder participar nas reuniões. Eu peguei e fui. Comecei a participar lá, o pastor sempre falava também da salvação, da pessoa que tem mágoa, que tem que deixar, que se tiver mágoa, se morrer, vai para o inferno. Aquilo não me pesava, porque eu achava que não, o pastor não sabe a vida que eu levei. O pastor não sabe o sofrimento que eu estava a sentir, o pastor não sabe o que eu passei, o pastor não sabe a minha história. E eu fui indo no grupo jovem. Daí eu ouvia falar do Espírito Santo e tudo mais, mas eu queria ele, mas ele não era o meu foco. Mas depois daí eu fui pensando, começou a passar um filme na minha cabeça das coisas que eu já fiz ruins, que não agradou a Deus, principalmente a minha família. Acordei e fui para a igreja. Eu disse, Deus, é agora, o Senhor vai ter que me batizar com o teu Espírito Santo, porque eu não aceito sair dessa reunião do mesmo jeito, eu não aceito sair daqui a mesma Margarete. Eu fui sincera com ele, eu disse, Deus, aqui está a minha vida, eu não coloco valores aqui no altar, eu coloco a minha vida. Senhor, não importa se eu tenho que largar coisa e pessoas, se eu vou desagradar a quem não importa, mas eu quero o teu Espírito, eu quero o Senhor dentro de mim, porque sem o Senhor a minha vida não tem cor, sem o Senhor a minha vida não tem sentido, e eu quero que o Senhor me batiza com o teu Espírito Santo, eu não quero ser mais a mesma. Eu desci com uma paz, eu desci com... Eu não sei explicar, eu só sei que quando eu desci com uma certeza que Deus estava dentro de mim, não mais lado, porque Ele vivia ao lado de mim, mas Ele estava dentro de mim. Aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio que eu sentia pelo meu pai, na hora passou aquele ódio, aquele vazio que eu preenchia com outras coisas erradas, aquele vazio foi preenchido. E quando o pastor mandou fechar os olhos para buscar o Espírito Santo, eu busquei como nunca eu busquei em toda a minha vida. Eu tive a confirmação do batismo. Com o Espírito Santo, ele me disse, hoje eu sou tua filha. Agora você, minha filha, já não é mais a minha criatura, porque agora eu vivo em ti e vai em frente que eu sou contigo.